Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês em mais um vídeo da nossa Constituição Federal anotada. Eu sou o professor Bruno Creado e juntos temos esse canal no qual desenvolvemos vários estudos jurídicos, entre eles os códigos comentados. Temos a Constituição Federal. Esse faz parte de uma playlist da Constituição Federal. Também temos a CLT comentada, o Código Penal comentado e o Código Civil comentado, além de aulas preparatórias para o OAB e concurso público, dentre outras iniciativas da nossa super equipe. Então, se você está conhecendo o canal pela primeira vez, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E se tiver alguma dúvida, escreve aqui que nós podemos tirar as suas dúvidas dos artigos ora elencados e estudados. Pois bem, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao estudo de nossa Constituição. Estamos hoje no artigo 5º, inciso 9 da CF. Então, acompanhe comigo na tela! Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Volte comigo. Basicamente, esse artigo da CF dá continuidade do que nós estamos tratando desde o inciso 4º. Então, nesses incisos, nós discutimos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e o limite dessas dentro da Constituição. Esse artigo ele tem duas frentes focais. Primeiro, ele prevê 4 liberdades ligadas à expressão, que são a liberdade artística, intelectual, científica e de comunicação. Logo, meus amigos, basicamente esse inciso do artigo 5º da Constituição vem para nos dizer que nós temos liberdade sim de expressar artisticamente os nossos pensamentos, seja de repente com uma música ou com um livro escrito ou qualquer outro mecanismo, e que eu tenho liberdade dessa expressão artística. Nesse contexto e essa lógica constitucional, ela influencia várias posições do Supremo, como nós vamos ver em breve. Pois bem, então, para que você compreenda a nossa análise, eu convido a assistir vídeos anteriores do artigo 5º, inciso 4º, 5º e 6º, tá bem? É importante você dar uma olhadinha para compreender essa lógica sistêmica. Mas de qualquer forma, vamos propriamente ao artigo. Quando nós falamos do artigo constitucional, ele está deixando claro para nós que essas 4 grandes liberdades, elas poderão ser exercidas e não passarão por um juízo censor. Ou seja, não haverá um órgão administrativo, não haverá um órgão governamental que vai chancelar aquela determinada obra. Então eu pintei um quadro onde eu critico um determinado governador, um determinado governo, uma determinada forma de pensar. Não existirá um órgão censor que vai validar aquele determinado quadro. E notem, não haverá censura posterior à obra, nem anterior. Como assim, Bruno? Isso significa dizer o seguinte: eu não posso nem criar um órgão que vai fiscalizar tudo que é feito, e nem tampouco criar uma regra dizendo assim: essas obras artísticas, essa expressão do conhecimento, ela só poderá ser feita mediante a autorização. Notaram? Ou seja, não pode haver um órgão censor nem antes nem depois da produção. Ou seja, não pode haver um órgão que dê validade, que autorize aquela expressão. Diante disso, a Constituição consagra a liberdade artística, intelectual, ideológica de forma ampla na própria Constituição.
Perfeito. Então, Bruno, o Estado não tem que chancelar aquelas obras ligadas a essas liberdades. Não terá. Entretanto, e aí é importante nós compreendermos algumas coisas. Essa concepção constitucional, ela influencia direta e indiretamente várias situações. Trago aqui duas que foram decididas pelo Supremo. Em outrora, começou-se a se defender que o músico só poderia fazer músicas de forma a ganhar determinados vencimentos se fosse formado naquela determinada área. Então ele deveria fazer uma faculdade para receber os valores referente ao mesmo. Em decorrência desse artigo constitucional, desse inciso constitucional, o Supremo disse, não, de forma alguma, isso está intimamente ligado à liberdade artística. Um outro exemplo também são os profissionais que escrevem biografias não autorizadas. Meus amigos, via de regra, eu não preciso de autorização para escrever uma biografia, seja de quem for. Eu tenho liberdade para fazê-lo. É claro, desde que não agrida determinados direitos, como vamos ver em breve. Mas, de forma geral, o próprio Supremo decidiu que não há de forma alguma necessidade de que seja chancelado por aquela pessoa a sua biografia. Pois bem, meus amigos, nesse contexto, então, esse artigo constitucional traz uma ampla liberdade, amplíssima liberdade àquele que vai produzir, seja aquele conteúdo intelectual, artístico, científico ou de comunicação. Nesse sentido, eu trago uma citação muito interessante do professor Marcelo Novellino na sua Constituição Federal para Concursos da editora Juspódio. Acompanhe comigo na tela. A Constituição veda a censura administrativa ou a necessidade de licença prévia para o exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. Página 56. Volte comigo. Então, de forma geral, quando o professor Novellino fala isso, ele está nos dizendo o seguinte, olha, eu tenho liberdade para expressar sem haver uma chancela anterior ou posterior do Estado. Entretanto, uma coisa que deve estar remoendo a sua mente agora, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, Bruno, mas há limites para tanto? Tome muito cuidado. Apesar de estar expressa essas liberdades dentro da Constituição, é inegável que essa inexistência de censura não é igual à inexistência de responsabilidade. Ou seja, o fato de não haver uma censura prévia ou posterior do Estado não significa que aquela determinada obra não pode ensejar responsabilidade civil ou criminal. Ora bolas, se porventura aquele ato agride determinada norma de âmbito criminal, gerando uma contravenção ou um crime, ele será responsabilizado. O mesmo na seara de dano moral ou patrimonial no dano civil. Logo, esse artigo constitucional e inciso constitucional não são um salvo-conduto para cometimento de crime ou ilícito na área civil. Logo, tome muito cuidado com essa noção. Até porque nós já estudamos no inciso 5º do artigo 5º uma ideia importantíssima ligada à liberdade de expressão. Ora bolas, vou fazer a leitura para que vocês se lembrem. Artigo 5º, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Doutores, eu gravei esse vídeo e falei para vocês à época, tome muito cuidado. O fato de ser resguardada a liberdade não significa que não haverá responsabilidade. E nesse sentido, eu trago aqui uma citação da Constituição Federal interpretada. Uma Constituição Federal interpretada da editora Manolo. E ela diz assim na sua página 19. Na tela. Contudo, a ausência de obrigatoriedade de censura e ou licença não pressupõe a ausência de responsabilidade. Ao contrário, a responsabilidade é a eterna vigia da liberdade e o abuso poderá ser objeto de responsabilização civil e ou criminal. Volte comigo. Quando nós lemos
a CF interpretada, me perdoem, essa CF interpretada, fica muito claro, então, a ideia de que, apesar de inexistir censura, apesar de inexistir um órgão que autoriza, existe e persiste a existência da responsabilidade. Até porque, como bem disse o autor, ela é vigia desta liberdade, para não agredir direito de outro. Pois bem, meus amigos, essa era a lógica que eu queria trazer no artigo de hoje. Acompanhe conosco esse e outros vídeos. Muito obrigado por estar conosco. Tchau, tchau!